Olá, turma! Essa é a nossa aula de História hoje, começando da página 309, tá? Onde vamos falar sobre o povoamento da América. Como vimos, os primeiros seres humanos se desenvolveram na África ao longo de milhares de anos. A maior parte dos especialistas que estudam como ocorreu o povoamento de nosso planeta afirma que, a partir da África, os seres humanos migraram para outras regiões do mundo. Primeiramente deslocaram-se para a Europa, a Ásia e a Oceania. Depois passaram a habitar regiões da América. Porém, esses especialistas estão longe de chegar a um consenso sobre como e quando a América foi povoada por seres humanos. Há muito tempo, diversas descobertas têm sido realizadas por pesquisadores, fornecendo subsídios para a elaboração de novas teorias. Há poucas décadas, a hipótese mais aceita considerava que os primeiros grupos humanos haviam chegado à América por volta de 11 mil anos atrás, por meio de um fluxo migratório passando da Ásia para a América do Norte ao atravessar o Estreito de Bering. Então veja, até pouco tempo atrás, uma década, poucas décadas, 10 anos atrás, pouco mais, a hipótese mais aceita era a hipótese do Estreito de Bering. Que hipótese é essa? Nós vamos dar uma olhadinha, tá? Vocês estão vendo aí, aqui, o continente americano, mais especificamente a América do Sul, tá? Então, onde surge a humanidade? África. África, continente considerado o berço da humanidade, onde através da evolução os seres humanos surgiram, se desenvolveram e vão a partir da África vão para outros continentes. Então nós temos a África aqui, tá? Então, a partir daqui eles vão para outros continentes. Qual é o próximo continente que ele vai? Europa, tá? Então aí graças a fugindo de animais predadores, fugindo de outras tribos, buscando alimentos, correndo atrás de animais, né? Entre outros motivos, os seres humanos saem da África e vão para os outros continentes. Então, dando um zoom aqui para vocês verem, hoje os países atuais, né, da África, então eles vão para a Europa. Aqui só para mostrar para vocês. Vão para a Europa e partem também para a Ásia. Vou tirar o zoom aqui para vocês entenderem. Continente africano, Europa, e aí eles vão se dispersando, né? Um grupo vai para a Europa, outro grupo se dispersa e vai para a Ásia, tá? Na Ásia, ele vai fazer esse aqui, conhecido como Estreito de Bering, tá? Aqui o continente asiático e aqui está o Estreito de Bering. O Estreito de Bering é isso aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês, tá? É esse ponto entre a Ásia e a América do Norte, tá? E o continente americano. E tem essa faixa de água. Qual é a teoria aqui? A teoria é que no final de uma era glacial, onde a Terra, no final da era glacial, onde a Terra estava bastante fria, esses quilômetros aqui de água congelaram. Primeiro que aqui é uma parte mais rasa, tá? Mas não o suficiente para o ser humano passar a pé. Então, esse estreito aqui congelou. Congelou ao ponto do gelo ficar tão resistente que o ser humano poderia atravessar. Então, o ser humano saiu da Ásia, atravessou essa ponte de gelo, digamos assim, e chegou até o continente americano. Aqui eu vou tirar o zoom para vocês observarem melhor. Passando pelo que hoje nós chamamos de Alasca, tá? E descendo
todo o continente americano, a América do Norte, tá? E aí eles vão povoando, né? Os grupos vão se fixando nos locais e outros vão avançando. Claro que isso foi em milhares de anos, tá? Então, América do Norte, passando pela América Central e chegando à América do Sul, tá? É assim que era a teoria mais aceita, a teoria do Estreito de Bering. Voltando ao nosso livro, atualmente, novos vestígios encontrados comprovaram que a ocupação da América é mais antiga. A maior parte dos especialistas argumenta que ela ocorreu no mínimo há 15 mil anos. Essa travessia do Estreito de Bering teria se dado há 11 mil anos. Tem especialistas que dizem que houve há mais tempo, há 15 mil anos. Além disso, muitos pesquisadores afirmam que várias levas de migrações humanas teriam percorrido diferentes rotas até chegar à América. Esses estudiosos propõem ainda que elas seriam grupos humanos de origens distintas e não apenas asiáticos, como afirmavam teorias anteriores. Tá? Por quê? Os nossos indígenas, os indígenas da América, quando eu falo nossos, eu falo da América, do continente americano, eles têm em seu DNA, tá, similaridades com povos asiáticos, tá? Então nós sabemos que os nossos indígenas atuais, tá, esses atuais da América como um todo, eles têm uma relação genética com os asiáticos. Por isso que reforçava também a ideia do Estreito de Bering, né? Então eles saíram da Ásia, nisso milhares de anos, né? Então já estavam lá há bastante tempo e trouxeram uma carga genética para cá e aqui na América se desenvolveram, se multiplicaram e povoaram todo o continente. Na página 310, vamos falar sobre as pesquisas no Brasil. As pesquisas desenvolvidas em nosso país, Brasil, contribuíram para o avanço de diversos conhecimentos sobre o assunto. Entre os pesquisadores brasileiros que se dedicam ao estudo sobre o povoamento da América estão o antropólogo mineiro Walter Neves e a arqueóloga paulista Niede Guidon. Walter Neves liderou um grupo de pesquisadores que conseguiu reconstituir, com base em um fóssil de crânio, a face de uma mulher que viveu no Brasil há cerca de 12 mil anos. Batizada de Luzia, essa mulher teria feições de origens australianas e africana, contrariando os estudos que afirmavam que apenas asiáticos teriam sido os primeiros povoadores da América. Então veja, né? Se a teoria do Estreito de Bering dizia que descendentes asiáticos nossos tinham povoado o Brasil, todo o continente americano, como é que foi descoberto um fóssil que foi batizado de Luzia, que tinha características negras, né, africanas e australianas. Né? Então isso significa que outro grupo chegou, no caso no Brasil, né, mas ao continente americano, mas no Brasil outro grupo veio de outro local, de outra forma, e não pela Ásia, mas veio, pode até ter vindo pela Ásia, mas não atravessando o Estreito de Bering. Fizeram um outro caminho. Niede Guidon afirma que a presença humana na América existe há cerca de 50 mil anos. Ela defende sua teoria com base em ferramentas de pedra encontradas no sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Mesmo tendo comprovado a idade dos vestígios, Niede Guidon ainda trabalha para que essa descoberta tenha maior reconhecimento no meio científico internacional, porque é muito detalhado, tá? É muito estudado
né? Então, várias teorias surgem. Por uma teoria ela se tornar muito mais concreta e muito mais respeitada, ela precisa passar por muitos e muitos estudos. Tá? Então, por isso que ela ainda tenta que seus estudos tenham maior reconhecimento pela ciência internacional, embora muitos já também concordem com Nied Guidon. Tá? Hipóteses de povoamento da América. Então, nós temos aí as hipóteses da Rota de Bering, que é essa que eu falei para vocês. Temos a hipótese da Rota Transpacífica. Vou colocar aqui a imagem para vocês verem, tá? Enquanto eu falo. Da Rota Transpacífica, que é essa na seta em verde. Veja. A Rota Transpacífica defende que os primeiros povoadores teriam se deslocado da Ásia para a América ao atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações. Ou seja, né, eles pegaram embarcações num conhecimento de navegação que nós ainda não conhecemos, né, porque são vestígios que é muito difícil de se encontrar, se forem embarcações feitas por nossos ancestrais. Então, eles saíram aqui da Ásia, vieram de ilha em ilha, tá? Até chegar à América. A outra hipótese é a hipótese da migração atlântica, representada pela setinha laranja. Tá? Essa hipótese defende que alguns grupos humanos teriam saído da Europa e navegado pelo Oceano Atlântico em pequenas embarcações até chegar ao norte da América. Então veja, voltando aqui para o nosso globo. Então eles teriam saído da Europa, do continente europeu, que é esse que eu estou circulando aqui, e teriam, através de navegação, né, navegado pelo Oceano Atlântico. A outra teoria diz que eles saíram da Ásia pelo Pacífico. Essa teoria da migração atlântica diz que eles saíram da Europa migrando, né, através de embarcações pelo Oceano Atlântico até chegar ao continente americano. Tá? A outra teoria é a rota costeira, a teoria da rota costeira, que é essa na seta vermelha. Afirma que os primeiros habitantes da América teriam navegado da costa da Ásia até a América do Norte e depois ido em direção ao sul pela costa do continente, né? Então, vieram pela costa do continente, né, fazendo essas paradas e ficando, né, e se alojando e se desenvolvendo no continente americano. O que é interessante a gente saber é que várias teorias existem. A do Estreito de Bering aqui tem sido muito questionada, tá? E essas de navegação, ou rota costeira, ou rota transpacífica, ou migração atlântica, têm ganhado muita força, tá? O mais provável até aqui é que nossos ancestrais tenham vindo pelo mar e chegado até o continente americano, tá certo? Então, isso é muito importante da gente saber como o ser humano saiu da África, veio para a Europa, Ásia e chegou até o continente americano. Respondendo a atividade, vocês vão no meu privado do WhatsApp e tirem fotos, tá? E enviem no privado do WhatsApp, tá? Que aí eu vou guardando e vendo que vocês estão respondendo direitinho, e qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Muito obrigado, tenham um bom dia e tchau, tchau.